Olá, veja os destaques do nosso programa de hoje. Vereador Félix Favaretto anuncia que não é mais o líder do governo na Câmara de Descalvado. Fala do Coronel Mussolini sobre a polêmica dos descartes das placas de trânsito e também polêmica na briga do Varziano 2025. Munícipe procura vereador Jacaúna para reclamar que a prefeitura não disponibilizou transporte para o seu filho em consulta a Pirassununga. Esses são os destaques e os comentários meu e do Marinho Zambelli nesse programa. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá amigos, as pessoas que nos acompanham no podcast A Voz da Cidade pela Estilo FM, Descalvado News e Folha de Descalvado, mais uma sexta-feira no programa aqui com vocês, trazendo os assuntos que nós já divulgamos na nossa abertura de pauta aí. Tudo bem aí, Marinho? E aí, Du, tudo bem? Hoje uma abertura um pouco mais emocionante, um pouco mais diferente. Agradecer aí a companhia dos nossos queridos ouvintes da Estilo FM, que toda sexta-feira estão aqui com a gente, ouvindo, né, se informando do que tem acontecido na nossa cidade, e também os nossos queridos internautas que nos seguem, como você disse, nos nossos canais digitais do Grupo Folha de Descalvado. Hoje uma sexta-feira recheada de informações, Du, e estamos aqui com uma pequena adereço hoje. O que você tem para dizer para nós? Deixa eu começar aqui falando que na sessão de segunda-feira estiveram presentes lá a doutora Luana Meneghetti, a doutora Tamires e a doutora Ana Augusta para fazer a divulgação do programa OAB por Elas. E essa fitinha aqui foi também distribuída na Câmara. Eu me comprometi com as meninas lá a fazer o programa aqui hoje com essa fitinha. É a fita de agosto, que é o mês de conscientização da violência contra a mulher, em combate a esses atos deploráveis que a gente tem. E as meninas foram lá fazer uma divulgação desse programa da OAB em atendimento às mulheres, né, em caso de violência, muito orientação bom. Jurídica, acolhimento, uma coisa muito interessante. E aproveitar aqui para dizer que também foi instituído na Câmara a Procuradoria da Mulher, cuja presidência fica a cargo da Jaque Bronini, também para orientação às mulheres, todas as necessidades que tem nesse tema de violência contra a mulher. Então estamos aqui no mês de agosto com a nossa fitinha encaminhada pelas meninas de lá. É isso aí. Então parabéns aí para as meninas lá da OAB, para toda a equipe. Também aproveitar para mandar um abraço para o nosso grande amigo Fará Jorge, sempre uma figura carimbada, muito querida aí da nossa Descalvada, que também eu tenho certeza que nos acompanha aí, assim que dá, assim que pode. O Fará sempre comenta comigo quando encontra aí que o programa tá indo bem. Então parabéns aí todo mundo, tá? E a campanha de conscientização contra a violência às mulheres, uma campanha realmente importante e que merece o envolvimento de toda a nossa sociedade. Com certeza. Marinho, estamos em teste por programa ao vivo, hein? Ei, Laia, demorou para fazer Marinho, pra gente fazer esse anúncio, hein? Então, Du, nós estamos aqui nos adequando tecnicamente, né? Muito em breve o podcast A Voz da Cidade vai estar ao vivo, assim como nós anunciamos lá no começo, sim, né? Que a gente estava se adequando para que esse momento chegasse. Falta muito pouco, mais alguns testes aí, a gente já vai estar ao vivo e podemos até ter novidades aí, Du. Um formato novo e novos participantes com a gente aqui nos próximos programas. Assim que estiver no ar, mas vão acompanhando, a gente vai noticiando e atualizando vocês. Nós estamos em testes de equipamentos e conexões com a rede para poder fazer o nosso programa ao vivo e participação popular ao vivo também. É isso aí, os nossos ouvintes, os nossos internautas vão poder interagir, mandando, enviando suas perguntas ali full time, online, né? E a gente, na medida do possível, vai estar respondendo a todos.
E vamos estar aí realmente nesse formato, uma espécie de mesa redonda, atendendo o anseio de boa parte do pessoal que nos acompanha aí, hein? É isso aí. Então, em breve, não vai demorar muito mais, não. Agora as coisas começaram a caminhar. Isso aí. Programa hoje dedicado, Maninho, praticamente à sessão da Câmara. Foi uma sessão com várias, nós já comentamos no início aí, vários posicionamentos e discursos que é interessante da gente poder retransmitir aqui para a população e fazer nossos comentários aqui, né? Podemos começar colocando corte. Acho que ele quer começar com a fala vou pôr na ordem que foi a sessão da Câmara, não é a ordem de importância nem nada, foi a ordem de cada um de pronunciamento mesmo lá durante a sessão. Bom, eu queria colocar aqui a fala do vereador Félix e aí a gente comenta em seguida. Vamos lá. Eu já conversei com os meus colegas, né, nossos colegas de base, e também já conversei com o prefeito municipal. Então eu queria deixar pelo menos aqui registrado a minha decisão, na qual eu tinha a alcunha de líder do governo na Câmara Municipal. Estou deixando essa função, tá? Foi um comunicado que eu já fiz ao próprio prefeito, por inúmeras situações. A principal delas é porque muitas vezes eu não tenho esse tempo hábil aí de acompanhar alguns trabalhos. Às vezes fica faltando essa interlocução entre os nossos colegas, né, e comigo nessa parte da liderança. Então estou deixando a liderança, porém continuo na base do governo da mesma forma, porém não exercendo essa função, essa alcunha de líder do governo. O que eu falo? Algumas vezes, que nem eu vi aqui que a Jaque colocou, foi a Michele que colocou lá do Campinho do Morado do Sol, a Jaque colocou da Praça Rosa Romantini. Muitas vezes a gente tem que começar a pensar nessa questão de humanização e empatia. Por quê? Muito serviço público, às vezes, não chegam nas pontas. E até, se vocês me permitem, doutoras, fazer uma sugestão no projeto de vocês, iniciar pela OAB, né, e depois tentar fazer itinerante. Porque muitas vezes as pessoas, grupos vulneráveis, estão nas pontas. E não é nem por medo, às vezes por vergonha de ir até a OAB, às vezes elas acabam não participando de um projeto como esse, tão importante como eu falei. E às vezes, que nem você faz reformas no centro, e esquece as pontas. Nós temos algumas situações, eu vou trazer só uma aqui, só para a gente, né, pensar juntos e depois fazer um juízo de valor. Tem uma criança que sofreu maus tratos aí numa escola da cidade, e eu sei que está tendo um processo administrativo, está correndo, a prefeitura tomou. Mas eu não sei se a prefeitura ou as pessoas responsáveis pelos departamentos, ou se o conselho tutelar, foi lá na casa da pessoa saber o que ela está precisando, se a criança está tendo o atendimento, o acompanhamento psicológico necessário. Isso é humanização, isso é empatia. Trouxe uma situação aqui da semana passada, na qual um corpo ficou parado em Campinas, necessitando de uma ajuda, mas não era ajuda financeira. Era só para saber se a pessoa, você veio aqui e pediu voto para mim. E agora? Né, que eu estou precisando do apoio, não é, de uma situação que eu preciso ser amparado, mas não é financeiramente. Às vezes é com apoio, com carinho. Mas, enfim, isso são situações que a gente tem que levar em consideração, essa questão da humanização e da empatia. Falta muito para nós ainda, mas eu tenho certeza que com o trabalho, né, com o trabalho árduo, nós vamos conseguir chegar lá. Tá bom? Muito bom, então temos aí a fala do vereador Félix, que anunciou a sua saída aí da função de líder do governo lá no Poder Legislativo, uma decisão que, segundo ele, foi sendo construída aos poucos, né, foi sendo debatida, inclusive, com o Poder Executivo e os seus pares lá na Câmara. Segundo ele, deu as razões aí, realmente a escassez de tempo aí para ele se dedicar conforme ele acredita que tem que ser mesmo a dedicação à função, então ele abdica aí. E eu lembro de ter comentado lá no começo dos nossos podcasts, assim, que quando chegou a notícia de que o Félix realmente ia ocupar lá atrás essa posição de líder da Câmara, eu lembro de ter comentado aqui no programa que eu
tenho grandes expectativas quanto ao trabalho do Félix na Câmara Municipal. Sei que ele se preparou bastante, ele buscou bastante essa vaga lá no Poder Legislativo. E eu lembro também de eu dizer aqui, e tá lá para ver quem quiser conferir, de que talvez essa função atrapalharia o bom desempenho do Félix nessa primeira legislatura que ele está exercendo. Então, talvez, na minha modesta opinião, uma sábia decisão que ele pode adquirir um pouco mais de experiência e talvez não ter umas amarras que para o trabalho deles que a gente espera poderia ter. Tem a justificativa do Félix, mas não é fácil essa função de você ser líder do governo, portanto, fazer toda a articulação do que vem do executivo para o legislativo, o convencimento com seus pares e às vezes até a defesa do próprio executivo em questões polêmicas, ela é um pouco complicada e depende, claro, do sucesso disso, depende de muita postura, né? De um tratamento, de um relacionamento que não vinha sendo feito com o Félix a contento, pelo menos, que a gente tem notícias ali pelo gabinete, pelo chefe de gabinete. Mas aí, posso fazer uma análise aqui, que eu conheço o Félix desde menino, você também conhece o Félix desde menino. Às vezes choca um pouco, não é só a questão de você ser vereador, choca um pouco a questão de como a pessoa qual é a sua formação, qual é a sua origem. Quero falar isso para dizer o seguinte: o Félix, ele aqui com a gente se declarou, eu sou um social-democrata, ele começou a se dedicar às causas sociais mais impactantes do município que nós temos agora, já vista, corre atrás do pessoal do assentamento, isso, naquela área ocupada, vai até o INCRA tentar resolver, as famílias mais vulneráveis procuram pelo Félix, se identificam com o Félix, e a gente tem um governo um tanto quanto elitizado em certas ocasiões, e que isso deve dar um conflito com o Félix, e nós vamos ver no decorrer do programa alguns exemplos quanto a isso aí. Então, fazer esse trabalho de defesa, articulação, quando você mesmo às vezes não está convencido daquilo que está acontecendo, vamos lembrar alguns desgastes iniciais aqui. Logo no início, aquela história do telefonema para o vereador em São Paulo, Verdade. Oferecendo carro. Quem subiu na tribuna e deu a cara a bater? Foi o Félix. Foi o Félix dizendo: isso é mentira, não vai ter criação de cargo nenhum, embora isso já tinha corrido aos quatro cantos. Ele puxou naquele momento a responsabilidade toda para ele. Então fica difícil essa situação, né? Aí vou lembrar outra coisa aqui agora. Comentamos no programa passado as questões dos vetos, principalmente do projeto do vereador Joe. É duro pro Félix ir lá argumentar com seus pares de manter o veto numa coisa nitidamente enganosa. Sim. De não disponibilização de estoque de medicamento no projeto do Joe. Era o líder do governo que ia lá fazer o convencimento daquilo. E é difícil. O Félix, tem hora que fazer essa função vai ao encontro dos seus valores, dos ideais que você tem, daquilo que você se preparou para ser na política. Então, essa decisão do Félix é muito mais do que não ter tempo de fazer esse trabalho. É muito mais. Pode ter certeza que eu conheço o Félix. Você conhece ele e bem conheço mais. As outras pessoas que estão lidando com o Félix. Então, essa decisão do Félix não é a decisão que ele abandonou o governo. Não, ele deixou claro que ele não saiu da base governista. Ele está só na deixou... base governista. Eu não vou fazer mais esse trabalho de articulação, defesa e pôr para dentro do meu peito aqui algumas situações que não estão... Perfeito, até porque as estilingadas e as pedradas acabam respingando na posição de quem ocupa líder de governo, né? E aí você, dentro do que você está falando aí dessa posição de social-democrata, que ele disse aqui no nosso programa quando esteve aqui, ficou claro nas entrelinhas para mim, bem no finalzinho do pronunciamento dele, de que eu não sei se foi um aborrecimento ou algum dissabor da questão de humanização. Essa fala dele foi tocante. Foi tocante, me chamou a atenção isso. Ele cobrando do governo humanização, empatia. Isso. Algum desconforto tem, porque ele não ia pedir se tivesse tendo. Você pede aquilo que você não tem. É verdade. Em algumas situações, ele citou a questão do nosso falecimento em Campinas. Ele estava meio aborrecido com essa história, com razão. Voltou a falar que não era nada de recurso financeiro, que o pessoal precisa entender qual é o momento de o acolhimento, né? Um momento estender difícil, a mão, né? Tal. Então, alguma coisa tem. E isso é muito marcante no Félix.
a humanização, a empatia, porque ele vem de um setor, né, as origens, das origens, a simplicidade dele, que ele viveu isso na pele. Então, isso acaba afetando. Para não descaracterizar aquilo que ele é, acho que por bem. Tá certo. Acho que por bem ele falou, deixa. E é nesse ponto que eu tinha dito lá atrás, que talvez essa posição talvez atrapalharia ele. E vamos lembrar mais uma coisa, uma fala sua. A gente estava citando a questão do INCRA. Você falou assim, Félix, se você não puser o prefeito contigo nessa parada, vai ser difícil. Essa semana o Félix esteve de novo no INCRA. Sozinho. Ficou aqui sozinho de novo. Então são pautas que o Félix está defendendo e está defendendo sozinho. Está se sentindo sozinho nessa defesa aí. Está se sentindo sozinho. Então não sei qual é o fim disso, mas ele vai à luta. Então, verdade. E para arrematar essa nossa primeira análise aí, politicamente falando, com 7 meses de governo, para uma administração já perder o seu líder no poder legislativo, é mais um desgaste. Vai ter outro? Você tem algum nome para assumir essa função? Eu vou dar um spoiler. Se vai ter, não sei se vai ter. Se tiver, eu vou te dar um spoiler. Vou dar um palpite aí. Eu acho que vai ser a Michele. Por 2 razões. Primeiro, que ela é uma funcionária, uma servidora pública, em tese estaria defendendo a categoria lá dentro da Câmara e fazendo essa ponte Câmara e Executivo. E em segundo, que a Michele hoje trabalha com um atendimento de uma grande parcela do público. Então talvez ela, para levar algumas mensagens, mas aí eu falo também, isso não vai atrapalhar o trabalho dela. É uma questão dela se pensar. Mas o meu palpite é a Michele. A Michele é um nome interessante para isso. Só que já chega com uma carga interessante, que é aumento do funcionalismo ano que vem, cuja audiência pública da LOA foi noticiado que deixaram perto de 5%. Exato. E a Michele já se incomodou na audiência. Se ela quiser ser a líder de governo e levar essa pauta para frente, vai ter que ser habilidosa. Fazer o convencimento do servidor, que é isso aí que a gente tinha que estar esperando. Sucesso, boa sorte. Vamos ver. Então, vamos aguardar se terá ou não um líder. Possivelmente não, hein, Marinho? Possivelmente não. Talvez o momento seja deixar a poeira sentar e ver como é que fica. Deixa como é que tá para ver como é que fica. Se tiver, colocar uma pedra no colo aí e falar, se vira, isso não é justo, né? Vamos ver. Mas enfim, sucesso pro Félix na continuidade do seu trabalho. É isso aí, Félix. Que tem sido reconhecido pela cidade. A população fala muito bem, as posições do Félix, a coerência com que ele trata os temas. Então acho que foi uma decisão acertada. Lógico que todo mundo ali tira uma casquinha na hora, né? O coronel já, parabéns, é isso mesmo que tem que fazer. O dia cara, não é nada disso. Faz parte do jogo político. Não é politizar a questão, mas eu acho que o Félix se sente mais à vontade para desenvolver o seu trabalho nesse formato, sem ser líder de governo. É isso aí. Vamos lá, não tem desmérito nenhum nisso. Muito bom. Bom, a nossa próxima análise vem então justamente de quem você acabou de citar aí, Coronel Mussolini. Vamos olhar também a fala do Mussolini. O Mussolini sempre traz algum assunto que acaba gerando polêmica, mas eu quero acabar reforçando aqui o que eu falei também no programa passado, em alguns programas. O Mussolini está trabalhando em cima de denúncias recebidas. De novo, ele vai trazer coisas aqui de denúncias recebidas, no caso aqui nós vamos ver do Varziano, uma imagem encaminhada aí. Mas vamos ver a fala dele e a gente comenta aqui. Vamos lá. Esqueci de falar na semana passada, essa caçamba de bloquete estava em frente ao Coronel Tobias. Dei uma olhada no desperdício do dinheiro público. Faz favor, Marcel. Nós temos ali bloquetes retirados dali de dentro da escola, obviamente, e inclusive bloquetes novos. E olha lá, bloquetes novos. E depois eu fiquei sabendo por populares que o cidadão da caçamba vendeu esses bloquetes por R$300. Não deu tempo, né, do prefeito fazer nenhum TikTok, nenhuma nota chula, como as nós vimos hoje na imprensa local a respeito desse assunto aí. Porque toda vez que eu falo alguma coisa aqui, o nosso prefeito TikToker, ou ele faz o TikTok para explicar o inexplicável, ou ele manda uma nota de imprensa. Não me venham falar que esses bloquetes estão no almoxarifado. Estivemos sábado lá na Jacaúna. Tem um monte de bloquete lá, com resquícios de certo tempo de estar ali, e inclusive capim coberto. Tá? Eu aguardo, né, a nota do prefeito amanhã, ou o TikTok, né, que o pessoal, né, aprecia bastante. Vamos lá?
No sábado, estivemos lá no almoxarifado, por volta das... Que hora que era? Umas 8h30 da manhã, né, Jacaúna? Fomos para ver uma situação e nos deparamos com essa situação aí. Dá uma olhada, senhores. Se esse material não dá para ser aproveitado. Faz favor, olha lá. Ó. Na nota explicativa da prefeitura, né, que o chefe de mobilidade fez, porque o prefeito faltou hombridade para ele assinar a nota, ele disse que a placa do deficiente tem que ser trocada por determinação legal da Lei 13.146/2015. Isso aí é mentira. A lei está aqui, ó. Eu li e reli várias vezes hoje a lei e não achei no corpo da lei nenhuma determinação legal para trocar a placa imediatamente. O que tinha que ser feito? Vai passando aí, faz favor, Marcelo. Essa placa deveria ser mantida onde estava e nos locais novos de estacionamento, colocada a placa nova. Inclusive, a resolução do CONTRAN, a 965 de 2022, também não estabelece prazo imediato, muito menos obrigatório para a substituição dessas placas aí. Então, a nota do chefe da mobilidade urbana, porque o prefeito não foi homem de colocar o nome dele lá, é uma mentira. É isso aí, ó. Um novo tempo para Descalvado, jogando dinheiro público dos impostos recolhidos pela sociedade no lixo. O que mais que eu tenho aqui? Engraçado que as equipes só foram almoxarifadas depois da nossa denúncia, né? Aí nós temos a foto do chefe da mobilidade urbana, faz favor, Marcelo, no domingo, por volta da meio-dia, trancando o portão que dá acesso lá à APAD e ao almoxarifado. Domingo, dia dos pais, meio-dia, e o cidadão foi lá trancar o portão. Esse portão ele fica escancarado lá pelo menos 25 anos, que é o tempo que eu lembro que eu trabalhei aqui em Descalvado. De 95 para cá, ele sempre foi escancarado. Agora, olha só, no domingo, dia dos pais, o chefe da mobilidade urbana vai lá trancar o portão. Queriam esconder o quê? Por que não vieram a público e disseram assim, ó, erramos, estamos buscando melhorias, nesse ponto erramos. A pessoa que descartou a placa estava errada. Ao invés de fazer aquela nota porca que fizeram, tentando explicar o inexplicável. E isso aí é uma vergonha. Agora eu entendo, viu, Félix? Por que você deixou de ser o líder de governo? Aliás, parabéns, né, pelo seu lampejo de bom senso. Realmente, ficar do lado desse governo aí é andar para trás. O meu requerimento ao prefeito municipal, senhora presidente, se puderem anotar aí, ele é no seguinte sentido. Ao prefeito e depois ele vai enviar para a secretária de saúde, obviamente, né? Acredito eu, né? Qual a média de remédios que vencem na farmácia do município de Descalvado? 2, esse era o primeiro, né? O que é feito com os remédios vencidos? Qual a destinação dada a esses remédios? 3, no caso de remédios líquidos, soros e injetáveis, qual a média de remédios vencidos? 4, o que é feito com os remédios líquidos, soros e injetáveis vencidos? Qual a destinação dos mesmos? 5, a farmácia da prefeitura entrega remédio, soro vencido para a população? E o 6º, caso afirmativo, se entregue algum desses documentos ou soro após a data do vencimento, como é verificado a garantia do fabricante? Deferido. Muito obrigado. Queria que você colocasse aí, Marcelo, faz favor, o jogo de futebol que nós tivemos no Varziano esses dias atrás aí. Foi realmente um varziano, faz favor. Ó, varziano e Descalvado, dá uma olhada lá. Foi bem varziano mesmo, né? Parecia luta de MMA coletiva. Isso aí por quê? Porque o secretário de esportes abriu para muitas pessoas que não residem na cidade participar desse certame aí. Aconteceu isso aí no varziano e aconteceu isso aí no futebol. Não tinha segurança e antes que falem que não tinha polícia militar, a polícia militar não tem obrigação legal de fazer o policiamento nesse tipo de evento. Então a prefeitura deveria, no mínimo, contratar seguranças, porque se um jogador morre ali, numa pesada daquelas, Descalvado sai notícia negativa no Fantástico. Então fica aí o alerta
Se quiser fazer, é um favor. Se não quiser, paciência. Porque tudo que parte da nossa pessoa não fazem nada. Essa é a verdade. Era só por hoje, senhora presidente. Ao nosso município de Escalvado, minha melhor continência. Bom, vimos aí, ele começou dizendo aí da reforma ali do grupo escolar, Coronel Tobias, né? A caçamba cheia de bloquetes, ele identificando alguns bloquetes novos, tal. Isso é comum, retirar esses bloquetes, levar para baixo, descia lá para a horta, lá para o mesmo lugar onde estava a placa. Esse material é um material que pode ser reciclado, moído, reaproveitado lá, mas enfim, ele acabou. O fim da mensagem que é triste. O cara vendeu a caçamba por R$300 ali e tal, e levou embora. Bom, descartaram aqueles bloquetes, ele se incomodou com isso e trouxe a verdade. Mas é um fato que não precisaria ser assim. Né? Exato. Acho que a própria prefeitura retiraria, como retira o catatreco na cidade dele, e retiraria esse bloco e levava para um lugar adequado aí. Mas enfim, passou assim. O outro foi a placa, foi a grande polêmica da semana, Mário. Você acompanhou as postagens? Acompanhei, e essas placas nós já tínhamos falado delas, ou parte delas, há um tempo atrás aqui. Agora surgiram novas placas, aparentemente em melhores condições, inclusive, e que rendeu o final de semana, onde eu ia no CERD, lá na pracinha inteira ainda veio, né? Esse assunto rendeu. E aí, o que a gente imagina, né? Quando dá a dor de barriga, o negócio vai para a rede social, aí dá o tal do corre lá na prefeitura, né? Teve lá, ele mostrou na Câmara, né, na segunda, no sábado e no domingo, limparam tudo, organizaram. Teve gente que perdeu o Dia dos Pais lá atrás disso. Levaram aquilo para outro lugar, e fica nítido o seguinte. E aqui eles falam, o cara tá querendo atrapalhar, a denúncia. Ele faz uma denúncia, se tá tudo certo, deixa lá. Por que correram sábado, correram no domingo? Deixa lá, se ele está errado, se a denúncia é vazia, deixa correr. Não, ficou um desespero lá. E parece que teve mais uma na Câmara que o pessoal se movimentou bastante aí, que eu comento no final aqui. Mas essa questão da placa rendeu. E eu acho que a nota... Tirou o cara do conforto, a população se manifestou, teve gente querendo defender. Ali foi uma defesa do indefensável. A nota assinada pelo Daniel Bertini, sinceramente, não falou nada com nada e piorou a situação. E nós vamos ver no final aqui, na fala do Jacaúna, ainda nominalmente citado o Daniel Bertini na sessão de segunda-feira, né? Então Mas eu vou dar uma pimentada no comentário. Agora o Daniel está experimentando um pouquinho do próprio veneno que ele fazia lá atrás, porque teve muitas situações que muita gente acompanhou e eu senti na pele, de que ele exagerava e carregava nos comentários simplesmente para polemizar o assunto, desnecessariamente. Se agora é o caso ou não de criar uma polêmica, ele não está experimentando nada do que ele mesmo plantou lá atrás. Ele só tem que entender, do mesmo jeito que ele recebia denúncia e levava para a tribuna, o coronel Jacaúna, eventualmente o Diego, recebe denúncia e faz também na tribuna e etc. O que eu tô achando, mas eu vou voltar a falar assim, isso não precisa beirar o desrespeito. Isso, perfeito. Porque a função de fiscalizar, se a denúncia é vazia ou não é, mas o ato de fiscalizar, que é uma função do vereador, ela tem que ser exercida e tem que ser respeitada. Nós vamos ver na fala do Jacaúna, teve uma reclamaçãozinha do Jacaúna. De novo, aqueles caras são uns palhaços, que ele quer montar circo. Não, com certeza. Aí, né? Vou querer falar assim, a gente citou aqui, harmonia entre os poderes. Harmonia entre os poderes é entre o executivo, que é um poder, e o legislativo, que é outro poder. Sim. Não é a harmonia do executivo com a minha base e com a oposição, não. É com o executivo e o legislativo na íntegra, todo. Perfeito. Todo. Então, quer dizer, minha base é legal e os outros três são os palhaços. É isso aí. Porque eles fiscalizam, porque eles recebem denúncia. Já falei aqui, se alguém tiver que denunciar, é para os três que vão denunciar. Pode esperar outro. É isso mesmo. Não adianta. Então, a falta de respeito, a gente vê em algumas situações, ninguém pode falar, o Daniel mesmo, porque você vai provar isso, falou com a munícipe lá, depois a munícipe se desculpou e tal. É opinião popular, eu acho que tem que voltar o relacionamento na normalidade. A oposição vai sempre ser oposição, vai sempre receber denúncia e sempre vai se posicionar. Agora, você não querer ser criticado, você não querer que achar que a oposição está sempre errada, isso é ruim, hein? Perfeito. É ruim, precisa fazer uma autoanálise aí. Um psicólogo, né, procurar alguma coisa, porque tá difícil. Mas enfim, isso não vai parar. Isso, aliás, a tendência é piorar. Aliás, é assim,
as denúncias acontecem à medida que vocês produzem material para denúncia. Nós vamos ver aqui mais material que foi denunciado aqui, ninguém foi atrás. Foi produzido por alguém e chegou via denúncia no legislativo. É isso aí. Então, isso vai acabar acontecendo. Então, na placa, fez lá um outro requerimento pedindo aí para saber onde é que foi, onde é que está colocado, qual a destinação dessas placas, tal, e já tem uma polêmica da madeira rodando que não responderam ainda, agora vai dar placa atrás dessa também. É isso. Então, e assim vai indo. E a gente vai acompanhando aqui. Bom, e um outro assunto aí comentado pelo Mussolini no seu pronunciamento foi um episódio que ocorreu aí num jogo do Varziano. Ele até exibiu um trechinho aí, uma parte final de uma briga lá, de alguma confusão que teve num jogo. Ele exibiu inclusive lá e que agora teve alguns outros desdobramentos, né, Du? Teve, na verdade teve um comunicado lá da CELT com as punições das duas equipes e de alguns atletas e participantes dos dois times lá. Então foi uma punição de eliminação dos dois times do campeonato e uma suspensão de 1 ano e meio para algumas pessoas aí. Eu tenho aqui até, a gente pode pôr na tela esse documento da CELT. Eu não vou ler esse comunicado inteiro, nem citar o nome das pessoas, mas as duas equipes depois se manifestaram, né? Tá. Então a equipe aqui é a Meninos da Vila, eles se manifestaram pelo Instagram e puseram a seguinte consideração: nós da equipe Meninos da Vila vimos por meio desta publicação esclarecer alguns fatos ocorridos recentemente. Reforçamos que não incentivamos, apoiamos ou participamos de qualquer ato de briga ou violência. Nosso compromisso sempre foi e continua sendo com o esporte, o respeito e a boa convivência dentro e fora de campo. No entanto, conforme decisão da CELT, nossa equipe foi expulsa do Campeonato Varziano de 2025. Não concordamos com tal decisão, especialmente porque situações semelhantes já ocorreram com outras equipes, inclusive no último campeonato de futsal, e a postura da organização foi diferente. Consideramos vergonhoso que um campeonato no qual as equipes pagam inscrições, inclusive para que jogadores de fora da cidade possam participar, depositando valores em um fundo esportivo para não ter as melhorias nos campeonatos e que apresentam problemas como falta de campos adequados para os jogos, ausência de bolas suficientes para as partidas, arbitragem de baixa qualidade, prejudicando diversas equipes e fomentando discussões e brigas. Essas falhas, infelizmente, comprometem a credibilidade e a seriedade da competição. Seguiremos defendendo o esporte com respeito e justiça. Esperamos que mudanças sejam feitas para que o futebol amador seja, de fato, um espaço de união e valorização dos atletas. Equipe Meninos da Vila. Muito bem, essa foi uma postagem no Instagram da equipe que surgiu aí, ensejou uma série de comentários também. Tem os comentários, vamos ver alguns? Vamos lá. Vamos ver. Não vou falar o nome aqui, mas nada justifica a agressão, porém acho isso uma puta covardia com os dois times. O juiz, que estava com um bafo de pinga e literalmente perdido na partida, o causador de tudo isso não recebe sequer uma notificação. Ano passado teve briga no futsal com outros times, que deu até polícia e nada foi feito e ninguém foi punido. Quer expulsar nosso time, tudo bem, mas devolva todo o dinheiro que foi pago para participar do Varziano, que não sei para onde foi, que nem bola tem nos jogos, e uma arbitragem de fundo de quintal. O que é para um time tem que ser para todos. E outra coisa, aqui é tudo sujeito homem, ninguém sai de casa para apanhar na cara. Não é à toa que cada ano que passa os campeonatos estão cada vez mais. São aí comentários que denotam inconformismo com a decisão da CELT de desclassificar, né, as duas equipes e imputar também essa suspensão por 1 ano e meio, né? Aí o pessoal fala, esse campeonato é uma vergonha, arbitragem despreparada, o campeonato vai perder a graça. Assim, esquecendo
a manifestação, o inconformismo, a gente não sabe o que ensejou realmente a briga, né? O que foi o causador. Segundo esse comentário aí, teria tido participação, inclusive, do juiz. Me contaram, depois eu conto o que me narraram dessa história. Tá. Deixa eu ler a manifestação. O Point também fez uma manifestação. A outra equipe também fez. Né? Tá. Então depois a gente conclui o comentário. No último dia 9, durante a partida entre Point Sacanas e a equipe Meninos da Vila, ocorreu um desentendimento que resultou em uma briga em campo. Gostaríamos de deixar claro que nossa equipe tem como princípio fundamental incentivar o esporte em nossa cidade, participando de campeonatos locais, inclusive em diversas ocasiões, atuando em parceria com o próprio time adversário. Ressaltamos que o incidente não foi iniciado por nossa equipe, mas sim por alguns jogadores residentes em Descalvado. Apesar disso, lamentamos profundamente o ocorrido e destacamos que os atletas do Point Sacanas envolvidos já foram devidamente orientados para que situações como essas não se repitam. Reforçamos que não pactuamos com qualquer forma de violência e pedimos sinceras desculpas às famílias escalvadenses e a todos que estavam presentes. Seguimos comprometidos com respeito, o espírito esportivo e a união através do futebol. Só que o Point, depois dessa manifestação, eles entraram com um recurso encaminhado lá. E aqui vale a pena ler, porque aqui tem alguns pontos, conversando com algumas pessoas dessa equipe, chamou a atenção. Então, encaminhado aqui ao Betinho, né? Secretário lá das Esportes, Lazer e Turismo. E é o preâmbulo do recurso, datado do dia 13 de agosto, portanto, na quarta-feira. Nós da equipe Point Sacanas, por meio deste e dentro do prazo legal estabelecido no regulamento da competição, damos ciência a Vossa Senhoria que impetramos junto a essa instituição recurso ao comunicado sem número do dia 12 de agosto, que estabelece pena à nossa equipe, nossos jogadores e dirigentes. Para podermos dar seguimento à nossa defesa, solicitamos os seguintes itens. 1. Nome dos membros que compõem a junta disciplinar ou que participaram da reunião que julgou os atletas e a ata de tal julgamento. Depois eu comento porque suscitou essa dúvida. Tá. Cópia do relatório da arbitragem. Cópia da súmula. Qual regimento, código ou regulamento foi adotado para a definição de cada pena, tanto aos atletas como à equipe? Quais os atletas incluídos na lista de punição da nossa equipe são réus primários? Qual regulamento foi usado para que a pena fosse impetrada sem qualquer direito de defesa e resguardado o direito ao contraditório? Qual critério de punição foi usado para que todos fossem apenados com a mesma pena, sem levar em consideração o histórico de cada atleta, dirigentes ou das equipes? Quais códigos, regulamentos ou lei definem os critérios para julgamento dos recursos, tal como órgão julgador, órgão máximo para apelação e prazos recursais? Qual regulamento, código ou lei estabelece um simples comunicado como instrumento de notificação de pena, já que, de acordo com o Código Nacional de Justiça Desportiva, tais penas são comunicadas de forma individual e através de notificação direta ao apenado para que seja resguardados seus direitos de defesa e sigilo. Muito bem. Por que suscitou essas dúvidas aí, conversando com o pessoal de lá? Porque parece que não teve esse julgamento. Não teve? Segundo me relataram... A decisão sai como, então? Segundo me relataram, o secretário sentou lá com o regulamento na mão, colocou 1 ano e meio de pena para todo mundo, por isso que eles perguntam quem são os membros da junta disciplinar. Não sei se teve, eles estão achando que nem teve isso. Será? Julgamento, junta disciplinar, direito à defesa, parece que nada. Então eles estão fazendo esse documento introdutório ao recurso, solicitando essas informações. Será que nós temos um STJD em Descalvado? Alexandre de Moraes, ministro Descalvadense. Isso aí que eu ia dizer. Se foi isso, vamos esperar. É mais uma resposta que tem que vir da CELT. Mas deixa eu falar um negócio. A CELT está de matar, né? Não, a CELT... Isso é reflexo do que está acontecendo na CELT. A gestão é reflexo de gestão, reflexo de como encaminha as coisas, reflexo de como se olha essas coisas. Não dá mais para cuidar daquela secretaria como se cuida de rancho. O pessoal está falando aí, vamos mudar, não sei. Esse é um problema que é interno, é política interna de cargo e salário, mas o pessoal tá achando complicado. Assim. A CELT toda semana parece que tem cada mergulho é um flash na CELT agora. Pensa, nós estamos aqui debatendo isso, a cidade debatendo assim, um campeonato varziano. Pois é um momento de descontração, de lazer. Olha a polêmica que vem para dentro da administração. Por quê? Porque não se trata as coisas com seriedade. Embora para mim, eu não participo mais disso, mas já participei muito de varziano aqui, mas
Essa meninada leva a sério, né, Du? É claro, quando você tá nisso, você tem que levar a sério, né? Então não dá. Agora sim, esse campeonato começou com 8 equipes. Tiraram 2. Já matou o campeonato. Não, o campeonato não era nem bater, então, né? E outra, só tem 8 porque tá cheio de cara de fora jogando. Então não dá, não tem o mínimo de compromisso com o desenvolvimento disso, do futebol amador. Embora tenha um pessoal aí que reclame, o futebol amador vai resistir, vai, mas não é desse jeito, hein? Que coisa, uma revisão, um jogo de futebol de lazer no Campeonato Varziano vira uma polêmica dessa. Outra polêmica. Pode ter certeza. Pode ter certeza, porque quem, assim... Não, a depender das respostas que vierem nesses questionamentos... Polêmica. De novo. Então não dá, né? Aí vai falar assim, ó, estão procurando pelo em ovo. Pô, tô lendo documento. Sim. Você não tem nada a ver com o vereador. Postagem, não tem nada. Isso aí é equipe de futebol. Aqui não tem situação, não tem oposição, nada. Não tem nada. Aqui é população envolvida num triste episódio do esporte escalanense. Pois é. Então começa torto. Morre torto. Não tem jeito. Sem condição. Então só para registrar aqui, porque isso aí. Foi tema da Câmara e depois procuraram a gente também para encaminhar esses recursos e é importante você dizer isso, Dudu, que também nós estamos abordando esse tema justamente por pedido de muita gente que está envolvida nesse triste episódio. Então, e tem gente querendo contar porque o que me contaram. Deixa eu te falar o que me contaram. Como é que começou essa situação? Um certo escanteio, um zagueiro deu uma cotovelada num jogador de um time, o juiz viu e expulsou esse zagueiro. Bom, ato contínuo, esse zagueiro veio e foi tentar levar junto na expulsão, inclusive agrediu o Felipe, o Jarina, que também foi lá e revidou e foi expulso junto e virou aquela confusão. Bom, no fim, fala aí que o árbitro estava cheirando cachaça, um relato aí que nós lemos agora. No fim dessa toda a confusão, eu falei, o juiz, para não ficar ruim, eu vou expulsar um de cada um, escolhe um para ser expulso aí. Como assim? Mas, gente, eu falei, mas você está falando sério? Eu estou falando sério. Então, assim, não tem seriedade em nada. Deus e aí, já que era para escolher qualquer um, puseram lá acho que um goleiro reserva de um time lá para ser expulso junto, tá? Não fez nada, o menino, já que tem que expulsar, você quer expulsar um, expulsa eu, então. O moleque saiu. Zero participação em qualquer tipo de lance. Entrou na lista de 1 ano e meio de suspensão. Nossa Senhora. Pela expulsão. Então, como é que o juiz escolhe um para ser expulso? O que é isso, né? Meu Deus. Embora seja um campeonato amador, o cara tem que ter brilho, né? Meu Deus do céu. Então é assim, essas polêmicas acontecem, total desorganização, total, se não tem nem junta julgadora disso, total, teria que falar. É isso aí. Enfim, vamos segue o jogo. Eu acho que só não pode falar que quem contratou esse juizado aí foi o Becão há 8 anos atrás, né? Mas é capaz de ter alguém que vai falar, viu? Mas tem coisa do Becão nisso aí, você sabe, né? Tem, isso é verdade. Isso tem mesmo. Tem um resquício do Becão. Tem resquício do Becão aí. Esse ninguém fala. É verdade. Enfim. Esse era pra falar, é verdade. Vamos pra próxima. Vamos lá. Eu acho que temos só mais um comentário de um... Vamos ver o Jacaúna, né? Fala do Jacaúna pra comentar uma situação que ele colocou aí. Vamos lá. Eu não tenho muito o que falar aqui, né? Graças a Deus foi um final de semana tranquilo. Mas eu tenho que respaldar aqui algumas situações que chega até esse vereador aqui. E eu por obrigação, tenho que fazer as reivindicações. E depois eu quero a cumprimentação, se puder, do pastor Adilson, que é uma lei que ele defende tanto, e ver o que podemos fazer. Você poderia colocar o áudio fazendo favor, Marçal? Isso aí é uma cidadã que procurou o município, né? E teve essa resposta. Pode colocar o áudio. Boa noite, aqui é a Ana Paula. Eu sou a mãe do Gustavo. Ele tem 9 anos e ele tem autismo. Eu recebo um benefício, né, dele, o BPC Loas, já há uns anos, que é a única renda que eu tenho, né? Por não posso trabalhar e tenho que cuidar dele. E tenho mais 2 filhos também. O que acontece? Agora no dia 6, eu ia receber o pagamento, né, dele. Eu fui no banco, estava bloqueado o pagamento. Aí eu fui no INSS, falaram que eu teria que fazer uma nova perícia médica, para sair nova perícia. A perícia foi marcada para quinta-feira, dia 14, às 11 horas da manhã, em Pirassununga. Porém, o transporte aqui da cidade não disponibiliza, né, carro para levar o INSS para perícia, somente para
consultas médicas. E eu não tenho condições nenhuma de estar indo para levar ele. Até porque o pagamento dele desse mês eu não consegui nem pagar meu aluguel, nada, o pagamento dele está bloqueado. Aí eu queria ver se eu conseguia ajuda de alguém, né? Porque eu não posso perder essa perícia de jeito nenhum. Obrigado, Marçal. Essa mãe aí, ela está desorientada, até porque uma perícia médica é uma consulta médica, e a um autista, as leis garantem todo o direito da criança. Então, para o transporte, negar o transporte a essa mãe, ele está cometendo, no mínimo, um crime de lei municipal, estadual e federal. Né? Porque uma perícia médica numa criança de 9 anos é consulta médica. E não pode negar o carro para essa mãe. Mas eu vou dar até quarta-feira, hoje é quarta-feira, se até quinta-feira a prefeitura não disponibilizar o carro para essa criança, eu vou pessoalmente ao Ministério Público e eu peço o apoio do pastor Adilson para ir junto comigo. Porque o pastor Adilson levanta essa bandeira dos autistas e é nessas horas que eles procuram nós. Então, eu quero deixar, não vou nem fazer por ofício, que eu sei que hoje está lotado de gente da prefeitura nos assistindo aqui hoje. Por conta daquele episódio que no sábado, na qual foi denunciado, né, um problema lá no descarte, nós fomos lá, então hoje vai estar todo mundo assistindo. Então, eu vou dar até quarta-feira, a meio-dia, para que essa mãe tenha esse veículo disponibilizado. Até porque não é uma perícia médica, a mãe está desorientada, é consulta médica a um autista. E tem a lei que protege. Pelo menos, tem a lei que protege o autista. E estão negando o veículo dessa mãe. Ela não tem condições, até porque se ela perder essa perícia, ela continua sem receber o benefício da criança, que é garantido por lei. Agora, um outro assunto aqui, não tão longe, já comecei a iniciar. Eu, junto com o vereador Mussolini, fomos fazer nosso papel de fiscalizador, através que recebemos uma denúncia, né, que tinha realmente as placas lá jogadas de qualquer jeito, e constatamos a irregularidade lá. Né? Mas o chefe da pasta, né, que gosta de me acompanhar muito nas minhas redes sociais, né, eu costumo falar assim, gente, eu na minha rede social é igual ex-namorada, filho, quanto mais vê, mais sofre. Não fica vendo minha rede social não, que você vai sofrer cada vez mais daqui para frente. Para. Não me segue, não. Lá não, que você vai sofrer pra caramba daqui pra frente. Sabe que você vê ex-namorada? Eu sou aquele tipo. Então, ele falou que não ia dar palanque aos dois que foram lá, que somos nós vereadores. Se ele tem esse respeito com nós vereadores, imagina com o cidadão. O desrespeito começa nele, né? E outra, viu, o Daniel Bertini? Se lá era culpa do Becão, não se esqueça que você fazia parte daqui. Foi você que não foi fiscalizar junto comigo. Você que não foi fiscalizar quando era vereador. E agora coloca a culpa no Becão, já faz 8 meses. Aquilo ali é culpa sua. Tá? E ontem você estava lá corrigindo, porque nós fomos lá sábado de manhã, hoje 6 horas da manhã já tinha tirado. Para quê? Para imputar, para colocar em cima da minha pessoa e do Coronel Mussolini que nós estávamos mentindo aquela situação. Entendeu como é que funciona aqui agora? É assim. Na surdina, na calada da noite, no feriado, dia dos pais, vão lá e limpam para dizer que nós somos mentirosos. Então, a partir de hoje é assim. Já indica a todos vocês, vereadores. Quando vocês forem em algum lugar, procure filmar, porque contra a filmagem não tem argumento. Ela serve para nos proteger e proteger o local. Viu, Daniel? Não me siga na rede social, não, você vai só sofrer, viu? Daqui para frente, pode ter certeza disso. E outra, quem foi lá não foi 2 cidadãos, foi 2 cidadãos, mas com o poder de vereador, viu? Fiscalizador, viu? E vimos lá irregularidade. Senhora Presidente, vendo que hoje ele soltou uma nota que está tudo ok, eu queria pedir em ofício, aonde ele colocou aquele material, quantos foram e quantos dá para reutilizar. No mesmo ofício. Deferido. Obrigado, senhor presidente. Vou voltar aqui no caso do ex-vereador Daniel, onde ele diminui a minha função de vereador. Daniel, eu fiquei durante 4 anos com você aqui, aprendendo não, te observando só. Mas hoje eu sei que eu não aprendi nada com você, porque se tivesse aprendido eu era igual a você.
eu não ia fiscalizar. Viu? Então, como você não fiscalizou, não se preocupe não, que agora eu estou fiscalizando, viu? Uma boa noite a todos. Bom, então vocês viram aí o vereador Jacaúna abordando 2 assuntos. O primeiro, que ele trouxe lá o áudio de uma mãe, né, que tem um filho autista, que a mãe precisa passar por uma perícia porque está com um benefício lá bloqueado e precisa passar aí por uma perícia para ter o desbloqueio desse benefício. E aí parece que ela está tendo dificuldade e não está conseguindo agendar o transporte para ir até essa perícia. Parece que resolveu. Isso aqui foi com você, Deus. Estou dizendo assim, foi negado. Isso. Ela precisou procurou o Jacaúna, enviou um áudio para pedir ajuda. O Jacaúna, depois de expor essa situação na Câmara, como a gente viu aqui no áudio, lógico que aí dá, né? A correria acontece e parece que na quinta-feira disponibilizaram o veículo e o menino foi para lá. Eu liguei pro Jacaúna na quarta-feira, que ele falou que era o prazo que ele tinha dado, eu queria saber, né? Eu falei, Jacaúna, e aí, teve notícias lá do seu posicionamento? Quando ele falou, Mário, parece que o prefeito ligou para a mãe do menino lá e conseguiu agendar o transporte. Beleza. Bom assim. Mas aí fica a pergunta, isso só aconteceu porque o Jacaúna levou isso para a tribuna? Se essa mulher não fala com ninguém. Esse é o questionamento agora. Aí, de novo, estão procurando pelo em ovo ou a população está procurando os vereadores para se proteger, para tentar defender os seus direitos? E nesse caso aqui, depois da fala do Jacaúna, não vai dar tempo da gente mostrar, ele citou o pastor Adilson, inclusive, que é o autor de grande parte das leis de proteção ao transtorno do espectro autista. De assistência também, né? E ele confirmou que a lei garante transporte, tudo, e também ficou indignado com isso e disse que ia atrás para ver, mas resolveu, que é uma situação complicada. Quero voltar um pouquinho que vamos fazer descalvado cada vez melhor, estamos cuidando das pessoas, não pode ser só discurso. Não, com certeza. Quero voltar de novo no Félix. Isso aqui não é uma questão de humanização da gestão, atender uma mãe com uma criança autista que está com seu benefício bloqueado, portanto sem recurso nenhum para estar atrás dessa criança. E, se não tivesse carro nenhum, tinha que pegar o carro de alguém e levar. Com certeza. Tem que pegar o carro e levar. Então, não adianta reclamar. A população está achando seus meios. Sabe o que eu lembrei para tirar agora? Dessa questão. Lembrei do episódio que aconteceu, se não foi o ano passado, foi o ano retrasado, de um senhor que, envolvido aí com o emocional dele com a morte de uma filha, acabou se perdendo numa estrada, foi parar em São José dos Campos. Sim, lembro. Você lembra desse episódio? Lembro, comentei no programa da Regional FM esse caso. Um sururu danado que o ex-prefeito Pannoni criou, colocou todas as assistentes sociais em saia justa, um comentário totalmente infeliz, ele não foi capaz de se desculpar em momento nenhum. E aí faltou o quê? A questão da humanização. Exatamente, parece que as pessoas não se colocam no lugar de quem está no momento realmente. Cara, é difícil isso. Então, eu acho que isso me remete à fala do Félix, viu? Isso me remete à fala do Félix. O Félix está cobrando que isso não aconteça. Mas acho que ele nem sabia disso aqui. Ele falou antes do Jacaúna, acho que falou, era disso que eu estava falando. É isso. É isso que eu estou me referindo. Mas, enfim, né? Não dá para ser assim. Pelo amor de Deus. Você acha que não tem um carro para ir em Pirassununga, mano? Pelo amor de Deus, gente. Para levar uma criança, embora seja tratado como uma perícia para revalidar um benefício através de perícia, mas nada mais era que como o Jacaúna falou, de uma consulta para uma criança autista que tem todos os seus direitos preservados por lei. Todos aprovados e todos vigentes. É isso. Então não dá. Depois disso, o Jacaúna voltou à carga com o Daniel Bertini, citando nominalmente o Daniel. Eu sei que o Daniel correu essa semana, né? Desde o fim de semana vem correndo com essa denúncia mostrando que o problema saiu, né? Alguém falava que ele não saía da sala, acho que saiu bastante essa semana. E a parte cômica de toda essa história foi a questão do Jacaúna falou, né? Do Daniel tá seguindo o Jacaúna nas redes sociais. Falou, olha, seguir o Jacaúna é pior, só que nem ex-namorado. É que nem ex-namorado, é sofrer. Não me segue não que você vai sofrer. Virou um pouquinho, um sensinho de humor lá, virou. Virou. Mas enfim, é coisa que não dá para explicar, vai passar a mão na cabeça. Eu sei que assim, com mais essa sessão, vão se acumulando as respostas a vir para esses requerimentos, a gente já está esperando alguns, agora tem que vir esse da placa, tem que vir esse do Varziano, essa das comissões julgadoras, é isso, mano. E a gestão tem que andar. A cidade tem que andar. Eu acho que isso,
quando a pessoa assim, a interlocução que eu me referi ao Félix, assim, como é que você pode ser líder de governo? Quero voltar um pouquinho para fazer uma consideração do Félix. Como que você pode ser líder de governo se tudo que você tem que levar para dentro do executivo você faz através do vice-prefeito, que é do seu partido? É verdade. Tem interlocução com líder de governo? Vale a pena ser líder de governo assim? Vale. De forma nenhuma. O líder de governo é para articular, mas para ser ouvido. Agora, se eu sou líder de governo e só ouço, vocês não me ouvem, melhor não ser. Não, só tem que ouvir, né? Então não sei. Então é isso que aconteceu. Foi uma sessão que agitou por denúncias dessa vez, né? Que vamos colecionar aí as respostas. Mas de novo, pelo amor de Deus, gente, se for para responder para piorar a situação, fica quieto, hein? E eu ainda repito, hein, Du? Esse negócio das taxas do futsal não acabou até hoje. Não. Tanta resposta torta que vocês conseguem mandar. Eu repito, é muito pouco tempo para tanta polêmica. Muito pouco tempo para tudo. Mas vamos lá. Eu acredito que eles gostam porque ela fez a cortina de fumaça. É uma boa explicação. Eles gostam. É uma boa explicação. Enfim, a gente tá aqui para retratar o que acontece lá. De novo, tudo que nós falamos aqui baseado em vídeos, cortes de falas de fatos e acontecimentos. Situações produzidas. Nós não produzimos nada aqui, a não ser alguns comentários e ideias que a gente tem sobre o assunto. Exato. Du, sexta-feira hoje, Jornal Folha de Descalvado prestes a soltar, mas esse final de semana com... Possivelmente no sábado. Amanhã, possivelmente não, com certeza um dia de atraso, até porque alguns compromissos aí da equipe essa semana, né, e até a produção de uma matéria, que é a matéria da capa, né, que foi um incêndio de uma residência na esquina da Bom Jesus com a Agolino Osvaldo. Sim. É um assunto delicado que a prefeitura acho que vai ter que rever, dar uma revisada no Código de Posturas, porque não é um caso isolado, uma casa que tem acumulado aí produtos reciclados e produtos inservíveis que são altamente inflamáveis, então tem que... Um risco grande. É um risco muito grande, não só para o morador, mas quanto para toda a vizinhança. Então acho que está na hora de usar esse episódio para rever algumas situações aí. Então essa é a principal matéria da Folha desse final de semana, excepcionalmente com circulação amanhã, no sábado, e com outras notícias lá de interesse popular, né? E também prestação de serviço. O telefone da Folha, do 1999180809 para contatos com Folha de Descalvado News e o programa Voz da Cidade. O telefone que também vai ser usado quando a gente começar ao vivo, terminando os nossos testes também. Já vai adicionando aí no WhatsApp em todo mundo aí que nos acompanha, vai deixando pronto, porque o nosso ao vivaço está chegando. E logo a gente divulga o novo formato e os novos participantes que vão debater com a gente os problemas e as soluções da nossa cidade. Notícia boa a gente vai dando aos poucos. Isso aí. É isso aí? Isso aí. Pessoal, agradecer a todos vocês pela presença em mais um A Voz da Cidade, especialmente aos ouvintes da Estilo FM, que por mais uma sexta-feira aqui esteve com a gente no horário do almoço, e também aos internautas e nossos seguidores que curtem, compartilham e interagem com a gente nas nossas mídias sociais. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Obrigado a todos que nos acompanham, um bom fim de semana, que a gente tenha mais atitude do que discurso. Um abraço a todos. Aqui é o nosso lugar, e quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando a cidade